Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vlog de produção. E a produção de hoje vai ser trabalhando com as sobrinhas. Então hoje eu vou fazer 3 parzinhos de tapete no modelinho Cris, que é o tapete mais vendido aqui do meu ateliê. Tô tendo bastante procura dos tapetinhos de R$ 25. Então eu vou estar produzindo 3 parzinhos de tapete. E aqui eu já tenho 3 bases de florzinha pronta para mim estar iniciando aqui a minha produção. E aqui nessa produção eu vou estar abrindo 2 cones para estar agregando, vai ser o marrom dourado e o cru, porque eu não tenho nenhuma sobrinha e tem uma quantidade legal que dá para finalizar o bico do tapete, então eu vou ter que abrir esses 2 cones. Eu fiz a primeira base aqui com sereia, fiz a outra com calêndula e a outra com flor. Então aqui, gente, vai sair combinações de cores incríveis. Então desde já eu convido vocês a ficarem até o final do vídeo, que eu vou passar para vocês todas as informações, que é peso, medida e valor de venda, e também de onde que eu tirei a videoaula. Vou passar aqui para vocês as 3 combinações de cores que eu quero estar fazendo. Depois, se eu mudar de ideia, eu volto aqui e atualizo vocês. Mas para fazer as 3 bases dos meus pares de tapete, eu vou estar utilizando o cru da Crochética Fio 6. Separei aqui um cone de 1 kg para mim estar agregando nessa produção, porque eu tenho uma sobrinha ali, só que é de lote diferente e é bem pouquinho. Então não daria nem para fazer o primeiro parzinho de tapete. Então, para não ter essa diferença de lote, eu resolvi estar pegando o cone fechado aqui de 1 kg. Então, aqui pro meu primeiro parzinho de tapete, que eu tenho a base no sereia, e olha só, gente, já tem um erro aqui, depois eu tenho que desmanchar e ajeitar. Então, aqui pra minha primeira base no sereia, eu vou estar utilizando o cru, depois eu vou estar utilizando o verde água. O verde água eu tenho 2 sobrinhas, que é de lote diferente, mas que eu vou fazer uma carreirinha de cada um, então vai ficar maravilhoso. Depois eu vou estar utilizando o rosa claro. O rosa claro eu tenho essa sobrinha e eu acredito que vai dar, porque eu quero passar uma carreirinha em cada tapete, então eu acredito que vai dar o suficiente. Depois eu vou estar utilizando o rosa médio. O rosa médio eu tenho essa quantidade. Eu acredito que vai dar para fazer, porque eu também quero fazer uma carreirinha em cada tapete. E depois eu vou estar utilizando esse daqui, eu não sei se é o lilás ou se é o violeta, mas eu acho que é violeta, que ele é um pouquinho mais escuro. E eu tenho outro ali que é um pouquinho mais claro, então eu acredito que esse aqui é o violeta e ele é perfeito, gente, muito lindo. Eu vou estar utilizando ele, então são esses os materiais que eu vou estar utilizando para o primeiro parzinho de tapete, mas eu tô meio em dúvida com que cor que eu vou finalizar o bico. Tô pensando se eu finalizo o bico com o violeta ou então com verde água. Se for com verde água, eu vou ter que abrir um cone. Então, eu vou ver como que eu vou fazer aqui e no decorrer do vídeo eu mostro para vocês. E para o meu segundo parzinho de tapete, eu tenho a base de florzinha aqui com o calêndula da Barroco. Aqui eu também vou estar utilizando o cru na base e depois vou estar utilizando o marrom café. O marrom café eu tenho essa quantidade aqui no cone e vou estar abrindo o cone fechado aqui do marrom dourado para mim estar finalizando esse parzinho de tapete. Eu já fiz essa combinação de cores, gente, fica incrível. Então, aqui são essas as cores que eu vou estar utilizando para o segundo parzinho de tapete. Terceiro e último parzinho de tapete, eu tenho essa base de florzinha com o flor da Barroco. Essa base é perfeita, gente, muito linda. E para fazer a combinação de cores aqui, eu vou estar utilizando o cru também da base. Depois eu vou estar utilizando o cinza. Eu tenho essa quantidade aqui do cinza. Esse cinza, gente, parece infinito, que eu já fiz tanta produção com ele e não acaba. Depois eu vou estar utilizando aqui o grafite da Crochética Fio 6, eu tenho essa quantidade. São esses os materiais que eu vou estar utilizando nessa produção. E para trabalhar com o fio 6, eu vou estar utilizando essa agulha maravilhosa aqui, que é a 3,75 da Clover. Vou dar início aqui na minha produção e já volto com vocês atualizando de como que vai estar por aqui. E primeiro par de tapete finalizado com sucesso, meus amores. E olha só, gente, a perfeição que ficou esse par de tapete. Eu tô simplesmente apaixonada com essa combinação de cores. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E só de olhar assim já dá pra vocês verem que eu fiz uma alteração nessa combinação de cores. Eu ia estar utilizando o marrom café, mas eu resolvi trocar o marrom café pelo areia. Eu encontrei essa peça aqui inacabada no meu ateliê, e como eu não tenho mais esse lote aqui do areia, eu resolvi estar desmanchando ela para me fazer esse par de tapete. E eu amei o resultado, gente. Se eu tivesse colocado aqui nessa parte, eu coloquei 2 carreirinhas do areia. Se eu tivesse colocado o marrom café, eu acho que eu não ia gostar do resultado, porque deixaria meu par de tapete um pouquinho mais escuro. E colocando aqui o areia, eu achei que deixou meu tapete um pouquinho delicado e também deu destaque aqui para minha base de florzinha que eu fiz com calêndula. E esse par de tapete é o modelinho Cris lá da Lore, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo para vocês. É um modelinho maravilhoso, super econômico e muito vendável. Aqui no meu tapete eu fiz exatamente igualzinho a videoaula lá da Lore. Eu faço apenas uma modificação lá da videoaula. Nessa parte reta aqui, eu tenho que fazer com uma correntinha de separação. E lá na aula
aula, ela faz com 2 correntinhas. Se eu fizer com 2, meu tapete ele fica todo embabadado. Então, para que dê certo, eu faço apenas com uma correntinha. E nessa parte aqui das hélices, eu mantenho as 2 correntinhas de separação. É só essa modificação que eu faço. A base aqui de florzinha é igualzinha na aula também. Eu faço com 7 florzinhas. Depois eu venho aqui com folha, fiz aqui 4 carreiras do cru, 2 do areia, uma do marrom dourado, areia, marrom dourado e finalizei esse bico em lex maravilhoso aqui com o marrom dourado. E aqui o meu tapete ele ficou na medida de 60 por 40, eu faço com 9 carreirinhas para que ele fique nessa medida, porque essa é a medida padrão dos meus tapetinhos de R$25. Esse par de tapete ele é vendido no valor de R$50 o par ou R$25 cada. E aqui os materiais que me sobrou no cone, o cru eu utilizei para fazer a base dos meus 2 pares de tapete. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês apenas os 2 pares de tapete pronto, porque eu não vou conseguir finalizar o terceiro a tempo de estar postando o vídeo aqui para vocês. Então no próximo vídeo eu vou finalizar o outro par de tapete, que seria o terceiro par, e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Então aqui essa quantidade de material que me sobrou no cone, que eu já fiz a base dos 2 pares de tapete. O areia me sobrou essa quantidade, eu não consegui mostrar pra vocês o tanto que eu tinha aqui, mas ainda me sobrou uma quantidade legal. E o marrom dourado eu abri pra mim estar fazendo esse par de tapete, então me sobrou essa quantidade, uma quantidade bem boa. E esse marrom dourado, ele tá bem fininho, então eu tenho que trabalhar com a agulha de número 4. Mas agora, como eu tenho a agulha 3,75, eu não tô precisando de fazer essa troca de agulha. Tô trabalhando com a agulha 3,75 e tá dando super certo. Então foi esses os materiais que me sobrou aqui no cone, agora eu vou pegar a balança e vou estar pesando com vocês. E balança zerada, eu vou pesar primeiro no tapetinho, 237 gramas, então é um modelinho bem econômico. Agora eu vou colocar o outro, para ver se ficou o mesmo peso. 237 gramas também, então deu batata. Agora os dois juntos, 475 gramas, então é um modelinho bem econômico, que dá facilmente de trabalhar com as sobrinhas de barbante. Agora eu vou pegar o próximo parzinho de tapete e vou finalizar e já volto com vocês mostrando o resultado. E já adianto para vocês que esse outro par de tapete eu também vou fazer uma modificação nas combinações de cores, mas que vai ficar incrível. Então, fique até o final do vídeo que vocês vão ver a perfeição que vai ficar esse outro par de tapete. Produção finalizada com sucesso. Eu acabei de finalizar o segundo e último par de tapete. Eu fiz ele mais puxado pelos tons de rosa, fiz esse degradê maravilhoso aqui do rosa claro, rosa, e finalizei aqui o bico com pink, ficou esse resultado incrível, gente. Deixa aqui nos comentários qual que foi o preferido de vocês. Se foi o primeiro que eu fiz com o cru, a areia e o marrom dourado, ou se foi esse segundo maravilhoso aqui que eu fiz com os tons de rosa. O meu preferido foi o primeiro par de tapete, eu fiquei apaixonada com aquela combinação de cores, mas é claro que eu também amei essa combinação, mas realmente o primeiro par de tapete ganhou o meu coração. Deixa aqui nos comentários qual que vocês mais gostaram. Eu ia fazer esse par de tapete com o cinza e o grafite, só que aí depois, na metade do caminho, eu decidi estar fazendo aqui com os tons de rosa. Fiz esse degradê maravilhoso aqui, porque tem tempo que eu não faço parte de tapete cris com os tons de rosa, e sempre que eu fiz foi postar e vender. Então eu resolvi fazer esse par de tapete aqui com os tons de rosa. Acabei de finalizar, eu não arrematei ainda, depois eu vou estar arrematando e eu vou estar tirando foto e divulgando para venda. E eu tenho certeza que vai ser postar e vender. Porque sempre que eu faço tapetinho cris, os tapetes de 25, não fica nenhum aqui na minha pronta entrega para contar a história. Então, resolvi fazer esse par de tapete com os tons de rosa e eu amei o resultado. Uma pena que não tá mostrando para vocês a cor real, mas lembrando a vocês que eu vou estar deixando a fotinha com a cor real lá na aba post, tanto do primeiro par de tapete quanto do segundo. Então, vai estar tudo certinho lá para vocês estarem tirando print e pegando inspiração. Aqui no meu tapete eu fiz com 7 florzinhas, passei o folha, 4 carreiras do cru, 2 do rosa claro, 2 do rosa, e aqui eu finalizei o bico com o pink. Ficou esse resultado maravilhoso, gente, muito lindo. E aqui o meu tapete, ele também ficou na medida de 60 por 40. Também eu vou estar vendendo ele a R$25 cada um, R$50 o par. Peguei aqui os materiais que me sobrou dessa produção para me mostrar para vocês. Não consegui finalizar com nenhuma sobrinha, apenas finalizei com aquela bolinha do rosa claro que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Eu consegui finalizar com ela, mas eu já tava na segunda peça desse par de tapete, e aí faltou só um pouquinho, tipo só essa carreirinha aqui, pra mim finalizar a segunda carreira desse tapete. Então eu fui, procurei ali na minha caixinha de sobrinha, revirei, por isso que é muito bom a gente tá boleando as sobrinhas e tá guardando uma caixinha separada, porque aí quando a gente precisar ir passar aperto, a sobrinha vai estar ali pra salvar a gente. E eu dei tanta sorte que eu encontrei essa sobrinha e era do mesmo lote. E isso é ótimo, gente. Então, não deu diferença nenhuma aqui na minha produção. Eu encontrei uma sobrinha ali que tinha uma quantidade bem legalzinha. E ainda me sobrou essa quantidade aqui que eu vou estar guardando na minha caixinha também. Porque depois ela pode me salvar novamente.
E o rosa que eu utilizei é o rosa da Eco Brasil, me sobrou essa quantidade. Já tinha uma quantidade legal aqui no cone, ainda me sobrou uma quantidade bem boa. E o pink era uma sobrinha também, me sobrou essa quantidade aqui no cone. Foi esses os materiais que eu utilizei que me sobrou no cone. Agora eu vou ajeitar minha mesa aqui e vou estar pesando com vocês. E balança zerada, bora pesar o primeiro tapetinho. 235 gramas, então ele ficou bem mais econômico do que o primeiro par de tapete. Agora o outro, 236 gramas, então 1 grama só de diferença. Agora os dois juntos, 470 gramas. Agora eu vou pegar o outro par de tapete e vou pesar aqui junto também, para mim mostrar para vocês a quantidade de material que eu utilizei para fazer os dois pares de tapete. Eu utilizei o total de 945 gramas, então nem 1 quilo de material para conseguir estar fazendo esses dois pares de tapete. Então esse modelinho é maravilhoso, super econômico. Agora eu vou ajeitar minha mesa aqui e vou estar finalizando o vídeo aqui com vocês. Prontinho, meus amores, ajeitei minha mesa aqui da melhor forma possível. E olha só, gente, que visão maravilhosa. Dois pares de tapete com combinações incríveis, gente. Esse aqui ganhou meu coração. Deixa aqui nos comentários qual que vocês mais gostaram. E aqui na minha mesa eu tenho dois pares de tapete no modelinho Cris. A videoaula tá aqui na descrição do vídeo para vocês. E o total produzido é de R$100. R$50 cada par de tapete. E eu consigo fazer dois pares de tapete em um dia. Eu queria estar fazendo 3 pares de tapete em um dia, mas eu não consegui. Então, eu tenho aqui essa base aqui do terceiro par de tapete, que era para mim estar fazendo hoje. Mas como eu não consegui, depois eu vou estar fazendo ele com mais um outro par de tapete. Eu não consegui bater a minha meta, que é produzir 3 pares de tapete, mas tá tudo bem. Lembrando vocês que a foto vai estar na aba post para vocês pegarem inspiração. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para estar me ajudando. Deixa aqui nos comentários qual que vocês mais gostaram. E se inscreva no canal quem não for inscrito, ative o sininho todos para ficar por dentro de tudo que eu venho compartilhar com vocês. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!